Existe uma voz dentro de você. Você sabe qual é. É a voz que aparece quando você falha em algo importante. Quando alguém que você ama vai embora. Quando você olha para o espelho e percebe que ainda não é o suficiente. Essa voz tem um nome: ruído. E Eris Boreas Greenreach foi destruída por ele. Todo mundo achou que ela havia abandonado o Deus, que foi egoísta, que foi fraqueza. Mas ninguém entendeu o que ela realmente fez. Ela foi silenciar o próprio ruído. E esse sacrifício vai te ensinar algo sobre a sua vida que ninguém nunca teve coragem de dizer. Eu não consigo fazer nada, não sozinha. Eu sempre confiei no Deus pra tudo. Ele tava sempre pensando na gente, mas eu não posso fazer nada por ele. Eu fui muito cruel. O Deus é o amor da minha vida! Eu vou ver ele algum dia. Vou treinar e ficar bem forte pra vencer o Deus Dragão. E depois disso, sou eu que vou protegê-lo. Vamos começar pelo princípio. O que é o ruído da mente? Não é depressão, não é ansiedade clínica. É algo mais silencioso e ao mesmo tempo mais devastador. É a narrativa interna que se ativa toda vez que você confronta sua própria insuficiência. Você tenta algo difícil, falha e imediatamente, antes de qualquer análise racional possa acontecer, uma voz já está lá. Você nunca vai conseguir. Você não é feito para isso. Quem você pensa que é? Chris Bumstead? Siban? Parei, vamos voltar para a narrativa. Esse é o ruído, e no caso de Eris, ele chegou de uma forma mais brutal possível. Ela estava ao lado de Rudeus, quando ela enfrentou Ornstein, o Deus Dragão, um ser que domina todos os estilos de espada e magia, que viveu a mesma linha do tempo múltiplas vezes e conhece cada movimento de cada oponente antes que ele aconteça. Eris atacou com tudo, com velocidade, força bruta, com a intensidade que sempre definiu quem ela é. E não foi o suficiente. Não chegou perto de ser suficiente. Ornstein a destruiu com a frieza de quem está removendo um obstáculo menor do caminho. E enquanto ela estava no chão, respirando com dificuldade, incapaz de se mover, assistindo Rudeus ser derrotado da mesma forma, o ruído começou. Você não consegue protegê-lo, você é fraca. Todo o treinamento, toda a velocidade, toda a vida que você dedicou à espada, e você não consegue fazer absolutamente nada quando importa. Morra. Não, oh Deus! Oh Deus! Cara, que azar. Eu não quero morrer. Eu nem consegui cumprir a minha promessa com a Eris ainda. Não! Vamos embora, Nana Roche. Qualquer um! Alguém, por favor, ajuda! Não importa quem seja, o Deus vai morrer! Alfred Adler, o psicólogo austríaco que passou a vida estudando o que move os seres humanos, chamava isso de complexo de inferioridade. Não é simplesmente sentir-se inferior, é quando a percepção da própria insuficiência em relação a um objetivo específico se torna tão avassaladora que paralisa completamente a capacidade de agir. A maioria das pessoas, quando enfrenta esse estado, faz uma das duas coisas: ou nega o próprio problema, cria desculpas, culpa fatores externos, finge que a derrota não foi tão grave quanto foi, ou colapsa completamente, desiste do objetivo, se retira da situação, aceita a narrativa do ruído como verdade definitiva. Eris fez algo completamente diferente. Ela saiu e todo mundo interpretou como abandono, como traição, mas o que Eris fez foi a coisa mais corajosa que qualquer personagem de Mushoku Tensei já fez.
ela reconheceu que havia uma verdade escondida dentro daquele ruído. Ela não era forte o suficiente e, ao invés de fingir que não era ou de desistir, ela foi resolver. Porque o amor sem força é apenas uma fantasia barulhenta e Ares se recusou a amar Rudeus de um lugar de barulho. Ele é inteligente, forte e muito talentoso, mas ainda assim pratica magia todos os dias. Incrivelmente incrível. Eu não tinha medo de nada, porque ele estava comigo. Então, nunca me passou pela cabeça que o Rudeus pudesse morrer. O Rudeus é o amor da minha vida! E depois disso, sou eu que vou protegê-lo. A Terra Santa de Espadas não é um lugar de treinamento convencional. No mundo de Mushoku Tensei, é onde os melhores espadachins do mundo vão para se tornar algo além do que já são. É brutal, isolado, exigente. Mas para Ares, a Terra Santa de Espadas foi algo diferente. Foi um templo de isolamento acústico mental. Pensa nisso. Ela acordava, caminhava 1 hora até a Península Isolada, treinava até o colapso físico, descansava em silêncio, voltava a treinar, sem conversas desnecessárias, sem distrações, sem o barulho constante de um mundo que continuava girando enquanto ela estava parada. Cada golpe de espada era uma resposta ao ruído. Você não é forte o suficiente. Golpe! Você não consegue protegê-lo? Golpe! Você falhou quando ele mais precisava? Golpe! Não é metáfora, é literalmente o que o treinamento obsessivo faz com a mente humana quando executava uma intenção clara. A neurociência contemporânea tem um nome para isso: regulação emocional através de foco atencional direcionado. Quando a mente está submetida a uma tarefa que exige atenção total, especialmente uma tarefa física de alta intensidade, o córtex pré-frontal assume o controle das regiões límbicas e responsáveis pelo ruído emocional. Você não silencia a dor pensando nela, você a silencia movendo-se atrás dela. Ares descobriu isso da forma instintiva, mas existe uma dimensão filosófica ainda mais profunda no que ela fez. Friedrich Nietzsche desenvolveu o conceito de amor fati, o amor ao destino, não a resignação ao destino, não a aceitação passiva do que acontece, o amor ativo, intencional, pela totalidade da experiência, incluindo a dor, a derrota, o fracasso. Nietzsche dizia que o ser humano que consegue olhar para a pior versão da própria vida e dizer: sim, quero isso, quero tudo que isso representa, incluindo o sofrimento. Esse ser humano alcança um nível de liberdade que nenhuma circunstância externa pode remover. Ares não chorou sua derrota contra Ornstead, ela a abraçou. Usou cada memória dolorosa daquela batalha, cada segundo em que foi inútil, cada momento em que Rudeus ficou próximo da morte, enquanto ela não conseguia fazer nada como combustível. Os estoicos chamavam esse processo de premeditatio malorum, a meditação prévia sobre o pior que pode acontecer, não para se paralisar com o medo, mas para se preparar psicologicamente para agir apesar dele. Ares não estava meditando sobre o que poderia dar errado, ela estava treinando dentro da pior coisa que já havia dado errado e transformando derrota em disciplina. Mas aqui está a parte que ninguém percebe quando assiste esse arco de Mushoku Tensei. O sacrifício de Ares não era apenas sobre ficar mais forte, era sobre se tornar alguém que merecia estar ao lado de Rudeus, não por amor próprio, isso ela sempre teve, a sua maneira selvagem, mas por responsabilidade, ela entendeu que amar alguém e não conseguir protegê-lo não é apenas uma falha pessoal, é uma forma de desrespeito ao que esse amor significa. ルーデウスと肩を並べられると思えるまで。ルーデウスとは剣士が私、魔術師がルーデウス。ルーデウスはすごいんだから。
então vem a parte mais cruel da história de Ares. A parte que ninguém fala quando analisa esse personagem. Ela saiu, treinou, sacrificou anos, silenciou o ruído, se tornou mais forte. E o mundo continuou girando sem ela. O deus se casou com Sylphiette, depois com Roxy, teve filhos, construiu uma vida, não esperou. Para a maioria das pessoas, isso seria insuportável. Eu sacrifiquei tudo por esse futuro, e o futuro simplesmente não estava lá quando eu cheguei. Esse é o tipo específico de ruído que a psicologia chama de dissonância cognitiva por expectativa frustrada. Acontece quando investimos energia, tempo e sofrimento num resultado específico e a realidade entrega algo completamente diferente do que esperávamos. A mente humana, diante disso, entra em colapso, porque toda a narrativa que sustentou o sacrifício desmorona. Por que sofri tanto se o resultado não foi o que eu queria? O sacrifício foi em vão? Ares enfrenta exatamente isso quando retorna. O deus está com outras mulheres, tem filhos, é feliz, de um jeito que ela não fez parte de construir. E aqui está onde o personagem de Ares se torna filosoficamente relevante para qualquer pessoa que já sacrificou algo por um futuro que não aconteceu da forma que esperava. Ela não colapsa, porque o treinamento no Santuário da Espada não apenas a tornou fisicamente mais forte, a tornou psicologicamente capaz de distinguir entre duas perguntas que parecem iguais, mas são completamente diferentes. O resultado foi o que eu esperava? O processo me tornou quem eu precisava ser? A primeira pergunta depende do mundo, a segunda depende apenas de você. Os estoicos, como Marco Aurélio em particular, falavam sobre a distinção entre o que está dentro do nosso controle e o que está fora. O que o deus fez com a vida enquanto Ares treinava, fora do controle. E o que Ares fez com a própria dor, completamente dentro do controle. E ela escolheu transformar. Quando retorna e confronta a realidade do casamento de Rodeus, ela não explode de ciúme, ou pelo menos não de uma forma que destrua o que foi construído. Ela adapta, encontra seu lugar dentro de uma estrutura que nunca imaginou que existiria, não porque se tornou fria, mas porque o sacrifício a ensinou que amor real não exige que o mundo seja o que você esperava, exige que você seja capaz de permanecer mesmo quando não é. Espera, acho que até agora eu contei essa história de um jeito errado. A Ares talvez pareceu um tanto fraca, mas talvez ela nunca tenha ido embora por causa da fraqueza. Talvez ela tenha ido embora porque finalmente ficou forte o suficiente para admitir que era fraca. Chegamos à parte que esse vídeo sempre foi sobre, não sobre Mushoku Tensei, sobre você, sobre o ruído que existe na sua cabeça nesse exato momento e sobre o que fazer com ele, porque todo mundo tem um Orsted, não um deus dragão literal, mas aquele confronto específico com a própria insuficiência que acontece numa forma ou noutra para qualquer pessoa que tenta crescer. Pode ser uma demissão inesperada, uma relação que terminou do jeito errado, meta que você perseguiu por anos e não alcançou de forma que esperava, uma versão de si mesmo que você prometeu se tornar e ainda não se tornou. E quando esse confronto acontece, o ruído começa. A maioria das pessoas faz uma das duas coisas que mencionamos no começo: nega e continua vivendo dentro de uma história que não corresponde à realidade, ou colapsa e aceita o ruído como verdade definitiva sobre quem é e o que pode ser. Ares fez uma terceira coisa. Ela foi embora para silenciar o ruído. Não fugiu do problema, foi diretamente ao núcleo do problema, que era ela mesma. E aqui está a lição mais brutal e mais necessária que esse personagem tem para te ensinar. O ruído da sua mente nunca vai parar sozinho. Não vai diminuir com o tempo e não vai desaparecer porque você quer que desapareça. Não vai ser silenciado por validação externa, por distração,
por companhia. O único jeito de silenciar o ruído é através da ação disciplinada em direção ao que o ruído diz que você não consegue fazer. Adler chamava isso de compensação superativa, o processo pelo qual o ser humano transforma o sentimento de inferioridade não em resignação, mas em combustível para se tornar exatamente o que o sentimento diz que ele não pode ser. Ares deveria ter parado de lutar. Em vez disso, se tornou rei da espada. Deveria ter aceitado a derrota. Em vez disso, chegou ao ponto em que foi capaz de cortar o braço de Ornstein, o mesmo ser que antes a destruiu completamente. Mas aqui está a parte final, a mais importante. O sacrifício de Ares não foi apenas sobre ficar mais forte, foi sobre descobrir que o amadurecimento verdadeiro não acontece quando você para de sentir o ruído. Acontece quando você aprende a agir apesar dele. O ruído nunca vai embora completamente. A voz que diz que você não é suficiente ainda aparece para Ares quando ela pensa em Ornstein. Ainda aparece quando ela olha para Rudeus e pensa em tudo que não estava lá para construir junto com ele. Mas ela aprendeu a usar o ruído como informação, não como sentença. Quando o ruído diz você não é forte o suficiente, a resposta não é silenciar a voz, é treinar até que a pergunta não faça mais sentido. Então a pergunta que fica não é sobre Ares, é sobre você. Qual é o ruído que está te impedindo de ser quem você precisa ser e o que você está fazendo com ele? No fim, o maior sacrifício de Ares nunca foi deixar Rudeus, foi abandonar a versão dela mesma que aceitava viver obedecendo ao próprio ruído. E talvez esse também seja o sacrifício que está faltando na nossa vida. Então, você não vai se importar se eu te socar? Nem um pouco. Eu não consigo fazer nada. Morra. O Rudeus é o amor da minha vida! Kirene はもっと速い。ルイゼルドはもっと速い。剣心はもっと速い。Eu sinto muito por ter te preocupado. Devia mesmo, seu idiota! Eu vou ver ele algum dia. Vou treinar e ficar bem forte pra vencer o Deus Dragão. そしてオルステッドはもっともっと速い。指先、肩、もっと強くならなきゃ。ルーデウスと肩を並べられると思えるまで。ルーデウスとはMas que tipo de pessoa é esse Rudeus? O Rudeus é incrível, tá bom? 剣士が私、魔術師がルーデウス。Eu tô tão feliz. E depois disso, sou eu que vou protegê-lo. Ele pode lançar feitiços sem encantamento. Ele sabe fazer mais feitiços do que você. E o Rudeus é um mago de água de classe santo. Ele é menor do que eu, mas venceu um santo norte outro dia.まだまだね。